Precioso e eterno Deus, te agradecemos por esse sangue que nos fez mais alvo do que a neve. E esta é a razão de estarmos aqui esta noite, Pai, vencedores em Cristo Jesus. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, a continuidade desse culto, tua doce atmosfera e presença do teu Espírito venha sobre nós, Pai. Movimenta as águas, movimenta nossas vidas. Traz, ó Deus, aquele bálsamo suave. E quando a tua palavra nos convida a fazer isso, se aproximar da ceia em espírito, em reverência, Deus, nós não queremos agir diferente disso, mas que todas as nossas preocupações, todos os problemas fiquem para trás. E queremos chegar a Ti com o coração aberto nesta noite para tomarmos da ceia, Pai. Conceda a Tua bênção sobre cada irmão aqui presente. Pai, há irmãos que estão através da internet participando, assistindo esse culto, que eles possam serem abençoados também. Deus querido, que ao redor desta terra, Tua bênção possa se manifestar sobre cada um de Teus filhos e das necessidades deles serem resolvidas. Cada ministério, cada pastor tem de Ti a bênção e a vitória, Pai. Receba agora os hinos que nós cantamos, receba a adoração da Tua igreja, Pai, e nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue abençoando a todos, amém? Vamos então abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao versículo 23. E a mensagem que será distribuída hoje é Vida Escondida com Cristo. Então, todas elas, né, são maravilhosas, mas o irmão Brana fala nessa mensagem sobre o que é realmente ser um cristão. Não é ter um nome na igreja, algo assim, mas ter realmente a vida escondida em Cristo. Estar no terceiro átrio. Leve a mensagem e leia. Não somente colecione elas, mas leia a mensagem. Então, aos Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, esta é a Tua palavra que nós lemos. Pedimos ao Senhor que vivifique ela em nossos corações. No nome de Jesus Cristo lhe pedimos. Amém. Podeis assentar, irmãos? Uma breve meditação, uma pequena meditação antes de nós entrarmos na ceia, sobre esse tema que nós lemos. Quero falar sobre uma vida identificada com Cristo. Uma vida realmente que expressa aonde ela vai, o seu compromisso, a sua fé, o seu testemunho. Veja que a Bíblia diz aqui que nós devemos chegar com ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. Quando a igreja ela tem verdadeiramente a revelação do que é o sacrifício, o preço feito ali no Calvário, você passa, irmãos, a valorizar muito mais a sua vida cristã, o que Cristo fez por você. Você realmente tem conhecimento do que você é em Cristo Jesus. Agora, é duro, é triste uma pessoa
que ela não tem essa visão, ela não consegue ter esta revelação do que realmente ela é em Cristo Jesus. Ela está penando, ela está chorando, ela está queixando-se, tendo ela tudo nas mãos e não sabe que tem. Tem ela a vitória, tem ela o perdão, tem ela a paz, mas não usufrui da paz, não usufrui do perdão. É como aquela história que eu já contei aqui, do homem que foi fazer uma viagem além-mar, e ele trabalhou muito tempo para comprar passagem. Foi economizando, foi guardando. Quando ele obteve o dinheiro que deu para a passagem, então ele foi e comprou. E iniciou a viagem, levaria muitos dias para chegar do outro lado do mar. Ele levou junto uma sacolinha ali com umas bolachas, uns pão, alguma coisa, para comer durante a viagem. Quando chegava a hora do café da manhã, servia-se ali um apetitoso café, e ele se esquivava e não ia tomar café. Chegava a hora do almoço, então aquele cheiro, aquele bom cheiro do almoço, e as pessoas lhe convidavam para se aproximar da mesa, e ele sempre dizia que não, acho que não estou me sentindo muito bem, eu vou só fazer um lanchinho aqui, vou querer um sanduíche, alguma coisa. Mas depois que ele ia lá para o seu aposento, ele ia murmurar, queixar, praguejar e dizer assim: pobre nasceu para sofrer mesmo. Olha, todo mundo aí comendo à vontade, todo mundo, e eu tendo que comer essas bolachas secas, não tenho dinheiro, não tenho condição. E assim ele passou lamentando toda a viagem. Quando chegou do outro lado, foram desembarcar, ele foi até o capitão do navio e disse: capitão, eu quero acertar a minha conta. O capitão olhou para ele espantado e disse: que conta, senhor? Aí ele disse: a conta da alimentação, do sanduichinho, das coisinhas que ele comeu. Aí o capitão disse: não, meu senhor, tudo estava incluído na sua passagem. Ele tinha direito de tudo aquilo que foi oferecido, mas ele não sabia. Quantas vezes, irmãos, nós estamos exatamente assim. O irmão, Deus abençoa. Ó, o fulano prosperou. Ó, aquele lá. E eu? E o diabo ali em cima, pressionando, humilhando. Eu não sou digno, eu aquilo. Irmãos, tudo é nosso. O profeta diz que lá na cruz, Jesus assinou um talão de cheque em branco. E o profeta diz: e você está com medo de preenchê-lo? Preencha. Por isso a Bíblia diz: tendo, pois, irmãos, ousadia. O que é ousadia? É quando você sabe quem você é. Você chega num lugar ali, alguém diz: não, você não pode entrar aí. Ele diz: calma aí, eu sou da família aqui. De repente você não me conhece. De repente você é um empregado que começou ontem e não sabe quem eu sou. Eu sou filho. Aqui mora meu pai. Pensa, você tem ousadia. Agora, quem é o diabo para dizer assim: não, você não. Alegria não, você tem que ficar aí cabisbaixo, sofrendo, porque você errou, porque você não é digno de bater palma, de se alegrar, de ter paz. Você diz: Satanás, eu sou filho do rei. Eu sou perfeito. A minha perfeição está nele. Amém? E aí você caminha de cabeça erguida, passos firmes, porque você sabe quem você é. Você sabe que é um direito seu. Ah, mas eu errei, eu tropecei, quando vi, fiz o que não deveria. Mas tu está arrependido? Está arrependido? Verdadeiro arrependimento, o profeta diz: eu não creio em arrependimento sem lágrimas. Aquele arrependimento da alma, aquela dor que se você pudesse voltar atrás, você voltaria e não faria aquilo. Está arrependido? Sim. Então creia no perdão. E depois que você é perdoado, perdoe-se a si mesmo. Não deixa, porque existem dois extremos. Existe a pessoa que erra e tapeia a consciência, e vai se enrolando, enganando a si mesmo, e depois vai ter que ser julgado por os seus erros, por não ter acertado. E existe o outro extremo daquele que erra, se arrepende e acerta, mas não consegue se perdoar. Está ali sempre choramingando e
pedindo perdão daquilo que Deus já perdoou. Então, tenha ousadia para entrar no santuário. Que forma? Pelas obras boas que você tem praticado. É isso que a Bíblia diz? Não. Tendo ousadia pelo sangue de Jesus. Não é por mim, não é porque eu sou, nem pelo que eu fiz, mas por o que Ele fez. É pelo que Ele fez por nós que nos dá esse direito de chegar como o dia de hoje, participar da ceia, com paz no coração, com paz na alma, sabendo que você foi perdoado. Você sabe, eu não estou vivendo em pecado. Agora, o que tira o direito de uma pessoa tomar da ceia é a pessoa que está vivendo no ato do pecado. Está vivendo em pecado, não quer acertar, não quer mudar a sua vida. Se ela vem tomar da ceia nessa situação, ela toma para juízo. Mas se você tropeçou, se arrependeu, pediu perdão para Deus, você foi perdoado, você é digno. A ceia é um direito seu. Amém? E tendo, entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela carne. Qual é o caminho que me leva a chegar na presença dEle com ousadia? Pelo novo e vivo caminho. É o que nós vamos ler depois, antes de consagrarmos a ceia, onde a Bíblia diz, 1 Coríntios 11, Ele tomando o vinho disse, este cálice é o novo testamento no meu sangue. O novo. Por que novo? Se há novo é porque há um velho. Porque o Velho Testamento é um documento. E a Bíblia diz que o testamento só tem valor quando o testador morre. A pessoa tem uma propriedade e não tem herdeiro, e ele faz um testamento, dizendo, após minha morte, meus bens serão de fulano de tal, ou serão daquela entidade. Enquanto a pessoa vive, a pessoa tem aquele testamento guardado, mas não tem valor para ele. Mas com a morte do testador, então ele pode ir lá e requerer tudo aquilo, porque é um direito dele. Então o Velho Testamento, o velho documento de Deus para com o homem, era a lei. A lei era o seguinte, tu faz e eu te abençoo. Seja perfeito, eu te dou o céu. Mas, como ouvimos no final de semana passado, né, nenhum homem conseguiu. Nem José, o tipo da perfeição, não conseguiu ser perfeito. Nem Abraão, o pai da fé, não pôde ser perfeito. Teve falhas, teve erros. E eles morriam fazendo o melhor que eles podiam. E não podiam ir para um paraíso perfeito, porque eles eram falhos. Eles tinham que ir, e eram guardados em um paraíso imperfeito. A tal ponto que uma feiticeira podia ter acesso àquele paraíso. Lembra, né? Quando Saul estava atormentado e queria que Deus falasse com ele, e Deus não falava por sonho, Deus não falava por visão, Deus não falava por profetas. Então o desespero dele foi tão grande que ele foi em busca de uma feiticeira. E essa feiticeira chamou o espírito de Samuel, que estava no paraíso. E Samuel veio e falou. E disse que no outro dia Saul estaria morto. Você diz, mas pode isso? Está na Bíblia. Mas como a feiticeira pôde ter contato com essa alma? Porque essa alma estava num paraíso imperfeito. Mas quando o Novo Testamento foi assinado com o próprio sangue do testador, do dono do testamento, a Bíblia diz que aquele paraíso imperfeito se esvaziou. Lembra? Que os santos ressuscitaram e caminharam pelas ruas de Jerusalém e foram vistos por muitos. Deus os tirou de um paraíso imperfeito e os levou para um paraíso perfeito. Por isso hoje, nem uma feiticeira, nem um demônio consegue perturbar uma alma que está descansando. Porque estão sobre o Novo Testamento. Os próprios irmãos do passado, eles foram justificados com o Novo Testamento. O Novo Testamento que eu estou dizendo, não estou falando do livro aqui, os livros do Novo Testamento. O Novo Testamento, o novo documento assinado por Cristo, o novo acordo dele para conosco, que ele disse, no meu sangue. Ele tomou o cálice antes dele ser morto, consagrou,
apresentou e disse para os discípulos: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Agora, através desse Novo Testamento, nós recebemos o quê? A perfeição. A perfeição por Cristo, não pelas minhas obras, mas por Ele. E quando você encontra essa graça na tua vida, automaticamente as obras fluem como gratidão do que Ele fez, do amor, do perdão. São frutos da natureza de Cristo em você. Não é como o mundo pensa lá fora: ah, mas então se é assim, se é pela graça, posso ver de qualquer maneira, fazer qualquer coisa e Deus não vai levar em conta. Se alguém pensa isso, é porque se alguém não foi atingido pela graça. Porque quando a graça atinge, a pessoa passa a viver uma vida diferente. Porque Cristo começa a expressar através de você os frutos dele. O fruto de santidade, de obediência, de humildade, de pureza. Então, o que Deus quer, irmãos, é que nós, como igreja dele, possa verdadeiramente, irmãos, valorizar esse Novo Testamento. Não foi um testamento feito num cartório e assinado com tinta. Foi um testamento assinado pelo próprio sangue do testador, o próprio sangue daquele que fez o testamento. Quando você fica lamentando coisas, você está menosprezando, dizendo assim: o sangue de Cristo não é suficiente para me perdoar. Ah, mas eu tenho que fazer alguma coisa para que eu sinta que eu fui perdoado. Se é que você precisa fazer alguma coisa para ser perdoado, então o sangue de Cristo foi em vão. Se alguém consegue se justificar sem a graça, sem o sangue, então não era necessário Jesus ter morrido. Então vamos, igreja, aprender, cobrar de nós mesmos o seguinte: valorize mais o sangue, valorize mais esse perdão, essa misericórdia, esse Novo Testamento que Ele assinou com o seu próprio sangue. Vamos chegar no santuário de Deus com ousadia, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne rasgada, dilacerada, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Quem é o grande sacerdote? Jesus Cristo. Passou por todo tipo de tentação. Por isso, quando você é pressionado e atentado, e você chega ali e diz: Senhor, sinto muito por ter pensado aquilo, por ter agido dessa maneira. Senhor, tu me perdoa? Meu Deus, irmão, ele olha e diz: meu filho, eu sei, eu fui tentado também. Eu não caí, mas eu fui tentado, eu te entendo, eu te perdoo. Eu te perdoo. Agora, uma pessoa, irmãos, que realmente chega arrependido e pede perdão para alguém, a prova do verdadeiro arrependimento é a gratidão dali para frente. Ela é grata àquele perdão, ela realmente vai mostrar pelos frutos que ela estava arrependida. Então, se a pessoa diz: eu estou arrependido, então olha os frutos. A pessoa toma aquele momento de um lapso, onde acabou tropeçando, e ela toma a partir dali aquilo como uma experiência para não cometer o mesmo erro. Quando o diabo tenta, ela diz: calma, e eu já conheço isso aqui. Um dia eu fui atingido. A pessoa que verdadeiramente está arrependida, ela mostra pelos seus frutos que ela ama a Deus e que ela está disposta a retribuir a Ele, muito mais agora pelo perdão, pela graça e pela misericórdia. Cheguemos-nos com um verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Vamos somente aqui, retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Se você verdadeiramente compreende a graça do Calvário, você confessa
onde você vai confessar, você vai professar essa tua fé. Uma pessoa que vive a iniquidade, o que é iniquidade? Iniquidade não é o pecado. O pecado, o erro, ele é algo involuntário, é um acidente na vida do crente. Você, de repente, estava ali, perdeu o controle, ficou nervoso, disse o que não deveria, agiu, mas imediatamente você cai em si, perde o sono, se arrepende, chora aos pés de Jesus e Ele perdoa. Isso é um erro. É um erro. Mas a iniquidade, irmãos, é fruto de pessoas que não está confessando a sua fé, não está reconhecendo o Calvário, não está reconhecendo a graça sobre a vida dela. Porque iniquidade é pecado consciente. A pessoa sabe que é errado e permanece fazendo. Quantas vezes há pessoas que vêm, procuram o ministério com o coração quebrantado por ter errado. Você vê que ela está magoada pelo erro, arrependida. Você pensa assim, como pode, vamos dizer assim, Deus negar o perdão para uma pessoa que está com o coração quebrantado? Às vezes, vamos dar um exemplo, uma jovem descuidou, cortou as pontas do cabelo, deu uma emparelhada, aí ela vem realmente arrependida, você vê. Agora, quando a pessoa persiste, emparelhou o cabelo hoje, daqui a uns meses, olha, a coisa não está ajeitadinha de novo, vai no salão de beleza, continua. Irmãos, isso é iniquidade. Isso é iniquidade, isso não é erro. Uma pessoa que está assim, ela está indigna de tomar da ceia. Ela está tomando para a sua própria condenação. Então o que eu faço? Não vou tomar da ceia? Não é isso. Conserte. Porque o diabo pode dizer, então não tome da ceia e pronto, acabou. Sim, e daí vai para o inferno e vai para a perdição. Não. Se você se encontra numa situação como essa, lembre, ainda há misericórdia. Se você verdadeiramente dizer para você assim, para com isso, está errado, não vou ficar tentando esconder, posso enganar meu pai, minha mãe, posso enganar o pastor, mas Deus sabe, e eu estou errado e eu vou acertar isso. Então, é necessário, irmãos, a gente saber valorizar o sangue de Cristo. Não sei se vocês estão me entendendo. Quando a gente valoriza esse preço, você não é o iníquo. Porque é impossível uma pessoa que vive valorizando ser um iníquo. Viver no erro, continuar no erro. Ele pode tropeçar, mas ele volta arrependido, retoma fôlego, levanta a cabeça e segue adiante. Agora, a pessoa que cauteriza sua consciência, tem suas ideias, tem seus planos, irmãos, um dia a voz do Espírito Santo vai silenciar para com esta pessoa. Essa mensagem, uma vida escondida em Cristo, vocês têm que ler. O profeta fala exatamente sobre isso. Ele dá o exemplo de uma pessoa que foi argumentando, convencendo-se a si mesma de que tudo estava bem. Eu não anotei aqui, eu trouxe a mensagem para mostrar para vocês, que vocês iam pegar lá embaixo, mas não sabia que eu iria ler ela. Eu gostaria, se eu encontrasse, até de ler, porque encaixa no que nós estamos falando aqui. Olha aqui, tenham paciência um pouquinho, porque eu creio que é o Espírito Santo que está falando conosco, amém? Porque Deus nos livre de haver em nossas vidas, ou entre nós, alguém que se convence a si mesmo que está bem e segue no erro, contrariando as Escrituras, contrariando a palavra de Deus. Uma pessoa que faz isso, irmãos, ela vai se deparar com juízo. É totalmente diferente daquele que comete falhas. Vocês estão entendendo? Quem poderia levantar a mão aqui e dizer, eu não cometo falhas? Se você tivesse assim, você já estaria no céu. Mas falha é uma coisa involuntária, é um acidente,
você cai em si, logo se arrepende, se humilha, chora, e ali você está outra vez olhando para Cristo e seguindo. É diferente da pessoa que vive uma vida de iniquidade. Aqui, há não muito tempo atrás, na cidade de onde eu acabo de vir, do outro lado do rio, Louisville, Kentucky, havia uma jovem moça que foi a uma igreja famosa lá. E ela era uma boa mulher e tocava piano. Ela fazia parte dos músicos da igreja. Mas eu sempre duvidei de sua experiência com Cristo. Isso aqui é uma história que o profeta está contando de uma pessoa que ele conheceu, que conviveu com essa pessoa, e ele está falando. E o profeta diz: eu sempre duvidei de sua experiência com Cristo sobre ser nascida de novo. Mas ela era uma mulher de boa moral em sua própria concepção. Havia um garoto lá, e seu primeiro nome era João. Então ela se casou com João e ela continuou. Mas depois de um tempo, o trabalho de João o chamou para outra cidade. Vamos observando. Ela casou com o trabalho dele exigiu que ele mudasse, e eles se mudaram para uma outra cidade. E quando ele estava fora, ela levou o seu papel de carta de uma igreja para outra. E esta igreja não era tão espiritual quanto a igreja onde seu tio era pastor. Então ela mudou de uma cidade para outra e passou a frequentar numa igreja formal, não era uma igreja espiritual, uma igreja que tinha doutrina. Se ela tivesse uma experiência com Deus, novo nascimento, ela olharia: não, essa igreja não serve para mim. Mas como ela não tinha um novo nascimento, facilmente ela foi se adaptando com as coisas fáceis, o mundanismo da igreja. Então, veja, ela começou a desperdiçar seu tempo com o restante das mulheres, e isto é o que está errado com o nosso país hoje, com nossas igrejas. Um tentando copiar do outro, e eles fixam suas cabeças em televisões e coisas do tipo, e tentam personificar ou copiar algumas coisas sujas que eles viram nas televisões. E então trazem isto à igreja do Deus vivo. E homens e mulheres santas fazem o mesmo ou alegam serem santos. E aqui está. É uma das razões que você não pode prosseguir. Não se pode misturar óleo e água. Não vai funcionar. Como você crerá no sobrenatural? Como você chegará a algum lugar quando está se misturando com o mundo? E a Bíblia diz: se você ama o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está em ti. Está vendo? Não tem como você ser um cristão e não se identificar. Parte daí. Se você é um cristão, você se identifica com a sua fé. Não tem como misturar água e óleo. Logo vai ver, é óleo isso aqui, não é água. Lá no teu trabalho você vai mostrar: eu sou um cristão. Amém? Agora isso pode esfolar só um pouquinho, mas fará bem. Pense nisso, irmãos. Nós teremos que encontrar a Cristo no julgamento algum dia. Ai do homem que ficar atrás do púlpito e usar sua influência para favorecer alguém, em vez de pregar o evangelho, como Deus disse para fazer. A verdade tem de ser dita, e isso que precisamos hoje é mais da verdade sendo trazida em sua luz. Mas essa mulher, ela continuou, e as mulheres todas daquela igreja usavam essas velhas roupinhas escandalosas, shorts, para sair e cortar a grama. E ela começou a fazer isso. Seu pai e os demais a repreenderam. Mas não adiantou, ela era tão boa quanto o resto delas. Ela disse: minhas irmãs fazem isso, por que eu não posso? Bem, a primeira coisa, então, ela já se encontrava fumando cigarros. As outras fumavam, então por que ela não podia? Bem, os próprios fatos provam que ela não era o que deveria ser, ou ela não teria feito aquilo. Eu espero que isso penetre bem lá no fundo. Mas isto é certo. Agora note, a Bíblia diz: por seus frutos os conhecereis. E esta é a coisa toda. Se você notar, ela era
começou fazendo uma coisa e outra. Pouco depois apareceu um pequeno espertalhão que se mudou na vizinhança, ali com o cabelo bem ondulado, e ela se apaixonou por ele. Está vendo? E ela era casada. Mas por quê? Um abismo chama por outro. O mundo foi entrando, ela começou a usar aquelas roupinhas, já era um espírito de adultério, porque uma mulher que não tem um espírito de adultério não vai querer mostrar o seu corpo por aí. Por isso o profeta nos chama a atenção, irmãos. Aí a coisa pega mais firme. Por que nossas irmãs não usam saias rachadas? Por que elas não usam roupas apertadas? Por que elas não usam roupas degotadas? Saias curtas? Porque essas roupas insinuam a malícia e a cobiça. São roupas sexys, feitas por homens, por imundos, com a cabeça cheia de imundícia. E fazem aquilo exatamente, e as mulheres querem aquelas roupas, as mundanas, para ser cobiçadas, para serem desejadas. E uma cristã deve ser diferente. Por isso o pastor tem sempre batido aqui, e infelizmente nós vemos que há algumas que não dão ouvido. Não dão ouvido e pronto. Isso é iniquidade. Isso é iniquidade. A pessoa que sabe que é errado e continua teimando. Pode terminar a vida como essa irmã aqui que nós estamos lendo, essa senhora. Por isso o profeta diz, naquele dia, será condenado de adultério, e elas dirão, Senhor, profetas, elas podem ser mais puras do que um lírio, e mesmo assim serão condenados de adultério. Mas, Senhor, eu nunca conheci outro homem a não ser meu marido. E aquela vez que você desceu a rua com aquela roupa imoral e aquele homem te viu e te cobiçou. Você foi cúmplice. Sentou de mau jeito, com a roupa inadequada, mostrou as entradas das pernas e alguém lhe cobiçou. Você é cúmplice. Roupas apertadas, mostrando as voltas do corpo e tudo mais. Irmãos, são coisas que eu penso assim, que às vezes nem precisaria mais falar. Mas há aquelas que guardam e há aquelas que não. E os homens? Uma vez eu preguei uma mensagem intitulado Levando o teu testemunho para fora. O verdadeiro testemunho é aquele que você dá lá fora. Porque na igreja é fácil dar testemunho. Por isso nós devemos ser cristão aqui, ser lá fora, ser no trabalho, ser nas férias. Quando a Bíblia diz que o bermuda é roupa de efeminado, o profeta não disse que em determinadas horas é, em determinadas horas não é. O profeta disse que é. Então você está tendo teu lazer, põe uma roupa de um cristão, não vai usar bermuda, porque o profeta disse que é errado. E ele era um homem de Deus que viveu próximo de Deus, e ele sabia por que ele estava falando aquilo. Amém? Se você então notar, e ela se apaixonou por ele, e ele era marido de outra mulher, veja só. E a primeira coisa, eles saíam ali, e ela colocava sua pequena roupa e aparava a grama bem quando ele passava. Para que você está usando isto? Não para aparecer diante de Deus, mas para aparecer diante de homens. E ela saía ali aparando o jardim, e a primeira coisa que acontece é um beijo de boa noite do outro lado da cerca, numa noite. E pouco depois, ela se encontra deixando seu marido e se casa com este homem. Bem, qualquer mulher que tem bom senso deve saber que se ele deixa uma esposa, ele deixará outra. Se ele deixou a esposa dele para ficar com ela, mais tarde ele vai deixar dela também. Então a próxima mulher aparece, depois dele ter vivido com ela um pouco de tempo, e ele a deixa por outra. Repito aqui, o Romano está contando uma história verídica que ele conheceu. E ela se casa com outro. Tudo bem, continuando, tocando o piano na igreja da mesma forma. O restante delas fazia isso. Então por que ela não poderia? Então continuou, e depois de um tempo, esse homem a deixou. Então ela se ajuntou com um companheiro,
Agora a mulher foi. O homem ministro ali foi e falou com ela. Ela disse: eu estou bem. E veio a descobrir que seus pecados a descobriram. Depois de um tempo, ela foi e começou a ter dores embaixo. Ela foi ao médico e ele a examinou e encontrou no órgão feminino, ela tinha uma malignidade que estava muito avançada para poder operar. Disse: prepare-se para a morte, nada pode ser feito. Então ela foi a um médico melhor, para uma clínica. Eles disseram a mesma coisa: você está morrendo. Então aconteceu que o pastor em nossa igreja era da mesma denominação desta mulher. Então ele foi vê-la. Disse: se eu conseguir que ela se renda a Cristo, trarei o irmão Branham para orar por ela. Quando ele foi vê-la, ela simplesmente gritou e o expulsou para fora por tudo que ela era capaz. Mas uma mulher morrendo? O pastor foi lá falar para ela: você tem que acertar a sua vida, irmã. Quer que eu traga o irmão Branham aqui? Ela o expulsou para fora. Por quê? Passou a linha da misericórdia. Abusou da graça. De tal forma que Deus se calou. Quando ele foi vê-la, ela simplesmente gritou e o expulsou para fora por tudo que ela era capaz. Ela disse: eu farei você entender. Eu nunca chamei você. E ela disse: sou simplesmente tão boa quanto você é. Ele disse: senhora, não é isso. Fumando um cigarro após outro. Ele disse: você quer me dizer, eu conheço sua igreja. Disse: eu sou de Asbury. Disse: nós não cremos em tais coisas como estas. Ela disse: estou salva. E sou simplesmente tão boa quanto você é. Vê o que foi isto? Ela tinha expulsado o Espírito Santo dela. E a Bíblia diz: a alma que peca, que descrê, essa morrerá. Está vendo aqui? O profeta abre um parêntese: que descrê. Porque pecado, volto ao assunto, não é falhas. Falhas são acidentes. Pecado é uma coisa só. Quantos lembram? Incredulidade. E a alma que peca morrerá. Estão compreendendo aqui a diferença entre falhar e pecar? Pecar é ser iníquo, é a pessoa realmente ser incrédula concernente à palavra. Por isso a Bíblia diz: aquele que é nascido de novo não comete pecado. Aí você diz: então um cristão nascido de novo não pode ter um pensamento errado, não pode ficar nervoso. Não é isso. Não comete pecado, quer dizer, ele não é incrédulo concernente à palavra. Pode até falhar, mas quando a palavra vem, você diz: amém, eu estou errado. O diabo te atinge. O pastor vem e diz: isso aqui não está bem, irmão. Ele diz: graças a Deus que o Senhor me ajudou. Me ajude, eu não quero. Está errado, quero mudar. Ele não é um pecador, ele é um cristão. Agora, quando a pessoa está ali vivendo uma aparência, comete um erro e alguém diz: está errado, a pessoa diz: olha, você não tem nada a ver comigo, eu acho que isso não é bem assim. Essa pessoa, ela é incrédula. Então ela é pecadora. Estão entendendo? Então veja, a alma que peca, abre parênteses, que descrê, fecha parênteses, essa alma morrerá. Isto significa morte, significa separação. Se eu morrer agora, eu me separaria de vocês, mas não de Deus. Você se separaria de seus amigos, mas você sempre estaria na presença de Deus. Separação. E a sua alma tinha se separado dela. Que coisa triste, né? Agora, há tal coisa como no coração a alma vive no coração, e você crê em seu coração. Pessoas não obtêm religião em suas cabeças por um livro de conhecimento. Você obtém religião em seu coração por uma experiência no coração, e o coração sempre concordará com a Bíblia, mas a cabeça razoará. E a Bíblia diz que nós devemos lançar fora o razoamento. Você não pode seguir sua mente, o diabo trabalha nela, você deve seguir o seu coração. Então a mente dela lhe diria: agora é razoável, se essas mulheres podem fazer isso, por que eu não posso? Elas se chamam cristãs,
tem bons posicionamentos na igreja, boa posição na comunidade, então por que eu não posso? Eu sou uma cristã como elas são, e se elas podem fazer aquilo, então faz sentido que eu também o faça, porque serei como uma delas. Se eu não fizer, elas pensarão que sou uma velha conservadora, e eu não farei isso, e sou melhor do que elas. Vê, isso é razoamento, isso te deixará mal todas as vezes. Não importa o que seu conhecimento intelectual te diga, não creia se for contrário à palavra de Deus. Tome-o assim, diz o Senhor, primeiramente, permaneça certo com isso, não importa, e sua alma sempre concordará com a palavra, é verdade. Vamos saltar um pouquinho para ganhar tempo, né? Vamos aqui um pouquinho mais. Quando você vê esses pregadores e coisas que dizem, os dias de milagres são passados e tudo isso é besteira, simplesmente lembre-se, ele não conhece a Deus, isto é uma coisa certa, pois Deus sempre concordará com sua própria palavra, certamente ele irá. E não há Espírito Santo ali, é tudo intelectual. Ele pode ser tão polido e reto quanto um cano de arma, mas isso não faz dele certo. Quer dizer, se o pregador discorda da palavra, não faz dele certo. Mas então, o pastor dela foi lá, e parecia que ela estava bem. Então nosso irmão foi conduzido para fora da casa e foi. Ela expulsou ele. Ela, pensando que estava bem, continuou. Ela tinha uma fé intelectual. Ela disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu o tenho aceitado há anos. Irmãos, o mundo denominacional tem essa coisa. Aceita Jesus? Aceito, então você é salvo. Irmãos, não é isso. Aceitar a Jesus é se arrepender dos pecados. Quando você encontrar uma pessoa próximo da morte, você diga para ela, olha, é possível que você tenha que se encontrar com Deus. Está você preparado? Se você não sente que está preparado, então examine sua vida, vê onde estão as coisas erradas, se arrependa e, havendo arrependimento, creia que Ele é suficiente Deus para te perdoar e te dar vida eterna. Aí sim, a pessoa se arrependendo pode ser perdoada. Mas às vezes, ele só chega ali, aceita Jesus, aceita. Então Deus te abençoe. Aceita Jesus. Irmão, quem é que vai dizer que não aceita? Está vendo? E o profeta diz aqui, essa questão aqui, ó. Eu creio que Jesus, as pessoas, ela dizendo, né? Ela pensando que estava bem, continuou, ela tinha uma fé intelectual, ela disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu tenho aceitado há anos, meu Salvador pessoal, mas nunca se arrependia dos pecados. Ela disse, eu toco na igreja, tenho minha posição na sociedade e sou simplesmente tão boa quanto qualquer um. E meu irmão pastor disse, e quanto a esse homem com o qual você se ajuntou? O pastor foi lá para tentar fazer ela se arrepender. E quanto a esse homem que você se ajuntou? Deixou do teu marido, agora viveu com outro, agora está com outro, e agora? Ela disse, a porta para entrar é a mesma. Veja só. É a mesma. E ele saiu. E ele disse, eu quero trazer uma ombrana. Ela disse, eu não quero vê-lo. Então ele foi embora. A única coisa que poderia fazer. E o irmão me disse, e quanto a isso, irmão Brana? Eu disse, vejo ela no final. Tenha certeza de estar perto dela quando o seu tempo de sair daqui chegar. E ela continuou por alguns meses, ficando pior. Eles finalmente a hospitalizaram. E um dia, quando todos estavam ao redor, e ela estava saindo para se encontrar com Deus de uma vez só, quando o intelecto começou a quebrar aqui, lembre-se, sua mente é controlada por seu cérebro, e seus nervos e sangue, e quando esses elementos humanos falham em funcionar, este cérebro aqui, o intelectual, começa a quebrar. Aí é onde a pessoa entra em pânico. Que aí a morte começa e o sangue começa a andar mais lento, o cérebro para de ter aquela facilidade de arrazoar, aí é onde a alma consegue gritar. Aí é onde a pessoa estala o olho, grita, se rola, porque aí acabou o arrazoamento. O começa a quebrar, e quando ele começa a romper, ela percebeu que
esta alma que havia pecado, descrido e sido jogado de lado, começou a chegar a ela. E quando ela viu isto vindo, ela disse: oh, estou perdida. E o pastor disse: qual o pastor? Não vamos confundir, não é o pastor amigo do irmão Branham. Era o pastor da igreja, daquela igreja liberal. Porque o pastor amigo do irmão Branham, que era, por certo, amigo dela, conhecido, estava tentando fazê-la se arrepender. Mas ela disse: a porta que você entrou é a mesma para você sair. Agora, aqui era o pastor da igreja dela, aquele pastor liberal. Então o pastor disse, ela disse, e quando... oh, estou perdido. E o pastor disse: agora aqui, você está saindo de si mesma? Ele disse: não fale ela disse: não fale comigo, você está perdido. Ela agora disse que o pastor estava perdido. Ela disse: estou perdida. E eles chamaram o médico e disse: ela está fora de si, deem-lhe uma injeção. Olha o pastor, né? Ela está perdendo a mente. Doutor, dá uma injeção para acalmar ela aí. E silenciaram a alma dela para sempre. Eu estou perdida, eu estou perdida. E eles deram uma injeção e ela continuou gritando: eu estou perdida, eu estou perdida, eu estou indo para o inferno. Eles disseram: dê-lhe mais uma. E continuaram injetando até que sua respiração esvaiu-se, gritando: estou perdida, estou perdida. A injeção parou aquela confissão com esses lábios. Quando o intelectual estava quebrando-se, mas aquela alma que pecou diante de Deus, ela terá que viver com isso por todas as eras que estão por vir. Que coisa triste, né? Que Deus livre, que nenhum de nós chegue a uma situação dessa. Mas ela foi o quê? Incrédula, iníqua. Ela sabia que era errado, mas a razão. Por isso, se alguém se encontra numa situação como essa, corra aos pés de Jesus enquanto tua alma está tentando. Não espere chegar lá e o médico dar uma injeção para acalmar e silenciar a voz da alma. O profeta diz em outra mensagem que essas injeções de calmante têm enviado milhares de almas para o inferno. Porque na hora que a alma grita por misericórdia para tentar acertar antes de sair, o médico aplica uma injeção, silencia e a pessoa amortece e não consegue acertar. Mas o que eu estou dizendo com isso, irmãos? Se você tem falhas, você tem a graça e a misericórdia de Deus. Ele diz: entrai com a liberdade diante do trono da graça. Mas se você é iníquo, você sabe que é errado, o pastor já disse, mas você vai lá, insiste, senta lá no salão, arrumar o seu cabelinho, continua agindo errado, continua contradizendo, tenha cuidado para não chegar um dia no final como esta pessoa. Não sei, não era meu plano entrar nisso, mas Deus mudou a linha. De repente, alguém está precisando disso. Você por muito tempo, quem sabe, vem protelando, vem acalmando a voz da consciência, vem arrazoando, xingando até a mãe quando ela tenta te corrigir, brigando com aquele irmão, amigo que disse que não está bem aquelas coisas. Toma cuidado. Corra. Se você não se esforçar, não pense que um corpinho mole assim você vai vencer. Se você não entrar em desespero, você não vai alcançar. Você tem que dizer: eu não quero chegar no final do caminho como uma iníqua, como uma incrédula ou como um incrédulo. Eu quero chegar como um cristão e ter minha consciência tranquila de dizer: não fui perfeito, mas lutei para fazer o melhor, mediante daquilo que eu sabia, nunca contradisse as Escrituras. E quando falhei, eu corri aos pés de Jesus e pedi misericórdia. E você creia, irmão e irmã, que se você pede misericórdia e perdão, Ele é Deus suficiente para te perdoar, desde que você não tenha incredulidade em seu coração. Descanse. Se você tem confessado os seus erros e tem fugido deles, descanse no perdão de Deus. Lembra? Deus nem lembra mais daquilo. Vamos nos colocar de pé. Que Deus tenha misericórdia e possa abençoar a cada um. Eu sou sincero a dizer a vocês, o Espírito Santo mudou a linha. Então, que Deus possa cumprir o propósito pelo qual a palavra foi enviada. Amém? Vamos fechar nossos olhos.
Pai celestial e eterno Deus, esta é a tua palavra. Todos nós temos uma alma e teremos que apresentar diante de ti um dia. Esse é um culto de ceia, um culto de reflexão. Se alguém, Pai, se encontra numa situação um tanto triste como essa que acabamos de citar, quem sabe não nessa situação mais avançada, mas em outras situações que também são erradas, que possa voltar para casa, dobrar o seu joelho e dizer: meu Pai, tu falou comigo e eu te agradeço e eu vou mudar. Vou parar de ser incrédulo, vou parar de ser incrédula, vou ser mais submisso à palavra. Pai, conceda isso, Pai. Não quero, Pai, que essa mensagem desta noite venha ser para juízo sobre alguém, mas que seja para a vitória, para a salvação, para a vida eterna, meu Deus e meu Pai. Pois assim lhe peço por cada irmão, cada irmã aqui presente, Pai, por aqueles que haverão de ouvir a pregação e por aqueles que estão assistindo através da internet. Pai, amplia isso em nossos corações, pois lhe pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoe os pecados de cada um. Senhor, purifica nossas almas, Pai. Liberta cada um das falhas e nos conduza a essa pureza do Evangelho. Pai santo e eterno Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que o Senhor possa, Pai, abençoar, reavivar esta palavra. Deus querido, acrescentar as bênçãos delas sobre as nossas vidas. Eu entrego em tuas mãos, Pai, que o Senhor possa dar continuidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus.